Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Rei, Pai. Nosso Senhor, nosso amigo, nosso protetor, nosso médico, nosso advogado, aquele, Pai, a quem constituímos como tudo em nossas vidas. Nos abençoa nesse dia, Pai. Enche-nos da Tua graça, da Tua unção. Nos dá a vitória, Pai, em todas as causas, Senhor. Que possamos, ó Pai, andar corretamente como o Senhor pede, Pai. Como a Tua palavra diz, Senhor. Coloque em nossos corações a alegria, Senhor, de viver, Senhor. Abençoa, Pai, cada um que está participando do devocional, Pai. Enche da Tua graça, Pai. Peço em particular, Senhor, para a irmã Ruth, Senhor. Pai, essa dor de cabeça. O Senhor é o médico dos médicos e a Tua palavra diz que o Senhor já levou consigo todas as nossas enfermidades, Pai. Então, no Teu nome agora, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, essa dor, Pai. Essa que manifesta sobre ela vai saindo em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, que a partir deste momento, Senhor, o Senhor vai libertar ela dessa dor de cabeça, Pai. Desse mal-estar. Porque isso não vem de Ti, Pai. Ela levantou cedo, Senhor, para participar do devocional, para estar junto conosco, na Tua presença, Pai. Então, liberta ela, Senhor, dessa dor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Santo, santo, santo é o Senhor. Pedro é avisado. Eu vou ler aqui até o... Vamos dividir essa leitura aqui. Cada um ler um pouquinho. Onde eu parar, você continua, Jurandir. Onde eu parar, você continua, Jurandir. Amém. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Segue, Verônica. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando.
Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Continua? Sim, Pode terminar esse trecho até o 56 pra gente, por favor. Jesus é preso. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhes disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. aleluia, glória a Deus. Interessante, né? Essa palavra nos mostra o quanto o ser humano é falso, é mentiroso, é hipócrita, é sujo. Foram prender Jesus, rapaz, à noite, às escondidas. Ele mesmo falou, estava no templo, pregava no templo para vocês. Por que vocês não me prenderam lá? Não, tinham que vir prender o cara de noite, às escondidas. Mas o que ele fez? Eu pergunto para você, o que Jesus fez para ser preso? À noite ainda. Hã? O que ele fez? Qual foi o crime? Hã? Que é complicado, né? É complicadíssimo. Tinha que se cumprir as escrituras, né? Dessa forma. Mas voltando aqui para o início, que eu li aqui, ele já tinha falado, ele já tinha previsto isso, né? Estava para acontecer, ele disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Em outras passagens aqui diz que todo mundo correu. Diz que parece que Marcos saiu pelado com, com o lençol. Foi uma correria, um vexame, rapaz. O povo saiu tudo correndo com medo, os discípulos dele correu, cada um correu para um lado, dispersou mesmo. Parecia que tinha entrado um leão no meio das ovelhas e saiu todo mundo correndo para cada um para um lado. Engraçado, né? Cadê os amigos nessa hora? Cadê os mais chegados? Assim, rapaz, é na nossa vida material também, viu? Quando você se encontra com uma situação que, aos seus olhos, não encontra saída, rapaz. Você precisa de uma ajuda, de um apoio. Todo mundo, ó, vaza. Dificilmente você encontra um Pedro para puxar a espada, para tirar. Dificilmente. Mas é a vida, né? Mas aqui teve um que chegou junto ali, né? Pelo menos para tentar honrar o nome dele, né? Puxou a espada e arrancou a orelha de Marco.
o Malco lá, mas Jesus falou para ele, olha, coloca a espada na cintura, porque não é o caminho, não é esse, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então a gente tem que analisar que não é por força nem por violência. Aquele momento tinha que se cumprir. E ele já tinha avisado antes. Mas depois, ele fala, mas depois eu ressuscito. Irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus voltou a dizer, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negará. Uma passagem que muitas vezes o cara não coloca a vírgula, né? Ele já pensa diferente. O que uma vírgula faz? Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negará. Depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. Aí ele lembrou, aí ele caiu em si, aí ele pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, neguei, Senhor Jesus, 3 vezes. 3 vezes. E disse que é amigo, né? Isso foi Pedro que andou com ele. Imagina eu e você, amados. Imagina o ser humano. Quando é que nós negamos a Cristo? Quando? Quando nós negamos nosso mestre? Muitas das vezes, amado, quando deixamos de fazer o que ele nos determina, sabe? Muitas vezes nós negamos ele diariamente, às vezes até sem querer. É difícil, mas não é possível, porque nós temos o privilégio de poder nos arrepender, temos ele como nosso advogado, falar, Senhor, eu errei aqui, Pai, me perdoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá força para seguir em frente, me ajuda a não cair de novo, me ajuda, Espírito Santo. Ele deixou para nós o Consolador, né? Deixou um amigão para nós, Consolador. Ele que está junto conosco todo instante. E esse Consolador, ele é uma pessoa. Embora não o vejamos, mas ele tem sentimentos. Ele se entristece quando nós nos entristecemos. Ele se alegra quando nós nos alegramos. Ele vive conosco diariamente. Ele está em nós. É algo que o mundo não pode ver. Eu tenho certeza que ele se alegrou ontem, viu, Jurandir? Quando nós nos abraçamos lá na praça, quando Amém. nós manifestamos a alegria de estarmos juntos, um momento, né, que não tem preço. A alegria, o prazer, ele estava conosco ali todo o tempo. Assim como ele está aí contigo, viu, Ruth? Está aí, seladinho, Com certeza, tá aí seu contigo. Mário. Deus é bom, Deus é bom. Fala alguma coisa. Ele é bom todo o tempo, né, seu Mário? Pode pensar que eu, eu acordei com essa dor de cabeça que já acredito que já tá passando, que já vai passar. Mas um pouco porque aqui o tempo mudou muito, sabe? Aí dá esse negócio Sim, de sinusite. Agora dá muito, é a época. Então. Mas eu não quero pegar isso, não. Então, Jesus me livra. Mas eu ouvi sim, o senhor falando que vocês se abraçaram. A comunhão entre os irmãos é bom demais, não é?
E entre É muito família, bom. melhor ainda. Eu sempre falo que Sim. nós somos uma família. Então, parte dela já se encontrou. E eu tô esperando o dia que eu vou também. Aleluia. Ô, Glória a Deus. Jesus. Mas pensar que o nosso Jesus lá. Nós também, dessa parte do Getsemane, às vezes eu fico imaginando. Quando ele estava lá orando e pedindo para Deus deixar passar esse cálice deles e os discípulos lá e falando: Jesus, não vou te largar, não importa, tô contigo até o fim. E aí os caras só chegam e saem tudo correndo. Ah, fala sério, como que é isso? É igual você ter um bom Né? amigo lá que vocês abraçaram aí um deles fez alguma coisa que nem fez, igual Jesus nem tinha feito. Mas as pessoas são mal e vêm e acusam esse um, você vai abandonar ele? Só porque os outros estão Não, acusando você? Poxa vida, não. deve ter sido muito triste para Jesus ver aquilo. Mas, Sim. mas ele já sabia, né, que iria acontecer. Talvez então por isso não foi tão humano como a gente seria, de sentir dor e ficar mal. Mas o bom de tudo isso é que a gente sabe que mais lá para frente eles mudaram, né? Isso foi só a primeira reação deles. Verdade. A gente não sabe, né? Que eles ficaram com medo de correr daquela forma. Às Nossa, vezes, às vezes o medo faz a gente perder a melhor parte. Me paga uma coisa, seu Jurandir? Hum? É, esse é um texto bem dramático, né? A gente vai falar alguma coisa assim, você fica até meio sem fala, né? Porque você É. imagina coisa, a gente imagina tanta coisa assim, né? A pessoa de Jesus, né? Ela é tão magnética assim. É quando a gente conhece Jesus, quando a gente é transformado pelo poder de Deus, a gente sente essa presença quando você lê os textos, quando você já está na caminhada há um certo tempo e já viu tanta coisa acontecendo, né? Porque às vezes a gente conhece Jesus de ouvir falar, né? Quando você conhece Jesus de ouvir falar é uma coisa, mas quando os seus olhos veem a Jesus, como diz lá na palavra, né? Quando você está acostumado no dia a dia, assim, você vê um texto desse, por mais que haja justificativas e por mais que se eu tivesse no meio lá eu também teria corrido, por mais que ele tenha dito aqui no texto que você ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão, e ele avisou com antecedência, falou, ó, vocês vão correr, mas é o seguinte, depois que eu encontro com vocês lá na Galiléia, então nós temos um encontro marcado, né? Eu tô ligado que vocês vão correr e o medo, né? Desde sempre ele é um sentimento que protege a vida do ser humano na Terra, não é isso? E mesmo às vezes o medo ele te faça ter uma atitude mais covarde, né? Ou como disse, acho que foi na Arte da Guerra, não lembro se foi na Arte da Guerra ou se foi no outro livro lá que o camarada disse que fugir também é uma estratégia de guerra, né? Sobreviva para lutar outro dia, né? Por mais que as pessoas falem assim, rapaz, nesse momento aqui nós não vamos poder fazer nada. Ele já falou até que não é para fazer, para não ferir o outro aqui, então vamos fugir pela nossa vida, depois a gente reagrupa e vê o que faz. Então cada um ali teve um pensamento, cada um teve um, né, um instinto, né, de autopreservação. Mas como a irmã Ruth aí falou, realmente Jesus já sabia e até tinha marcado com eles, falou, ó, encontro vocês depois, né? Corre aí, pode aí, mas depois eu encontro vocês. Então você vê que se de repente eles tivessem ficado, não encontrariam depois, né? Então tem toda uma lógica aí nesse negócio também, né? E é muito natural. Com respeito a essa coisa de Pedro, né? Eu acho que no caso de Pedro ele ainda é dramático pra caramba também, porque tem essa coisa, né? Ele fala assim, não, não, eu sou impossível aqui, eu estarei com o Senhor, eu sou aquele de que, né, vamos que vamos, a gente acredita e estamos junto. E ele até tentou, né? Vamos combinar aqui. É.
né? Aí quando ele viu que não era do jeito que ele estava entendendo, ele falou, mano, então, né, deixa Deixa eu eu... correr. Ué, não tô entendendo nada, né? E aí ele ficou ali pronto, e aí Pedro entrou em parafuso. Ele seguiu Jesus lá de largo, né? Diz que ele acenderam uma fogueira lá, ele estava lá. Eu só falei, você é um deles, você é um deles. Ele falou, não, eu não, eu não. série dramática aí, nesse contexto. Então, mas, pô, ele falou assim, não, Oh, peraí, meu pai. tem isso aqui melhor, né? Então, é toda uma dramaticidade aí nessa coisa e que envolvia risco de vida, né? Envolvia risco de você perder a própria vida, de você deixar a sua família, de você... uma série de coisas, né? Que se põe ali naquele momento, né? A dúvida que assola o coração de todo mundo, pô, mas se ele é filho de Deus mesmo, como está acontecendo isso, né? É o Messias, né? Como é que é essa coisa? Então, eu acho que é totalmente entendido isso, né? Do ponto de vista humano, Deus andando na Terra, né? E fazendo milagres, curando os outros, é uma coisa nova para toda a humanidade ali, né? Então, é uma carga, é uma carga muito grande, né? É uma carga muito pesada para que eles estivessem vivendo. E, como o Mário disse ontem, né? Havia toda uma questão política ali também, né? Porque Pilatos, né? Ele era um representante romano e ele nem queria crucificar Jesus, como a gente vai ver para frente, né? Não vejo nada nele que mereça crucificação, mas tinha Herodes o Grande, a família de Herodes. Herodes o Grande já não estava vivo, mas tinha toda a descendência de Herodes que estava por ali e tinha aquele relacionamento romano que não tinha o menor amor pela própria família, né? Era um que pegava a mulher do outro, era outro que mandava matar o outro, e ainda mais com quem não era da família, né? Imagina como que esse camarada não seria, né? Então, no nascimento de Jesus, já mandou matar um monte de crianças ali. Então, são uma série de circunstâncias, né? O pessoal temia não só o governo romano, mas os judeus fazendo pressão ali, principalmente, porque naquele momento a questão nem era romana, né? Naquele momento eram realmente os sacerdotes, né? Vamos combinar que há uma grande injustiça feita no decorrer da história, né? E se caiu a ideia de que o povo judeu crucificou Jesus, mas quem crucificou Jesus, quem insistiu para que os romanos o fizessem, foi a liderança da igreja da época, né? A liderança dali do Sinédrio, né? Foram aqueles homens que compraram as pessoas que votaram para que aquilo se dasse daquela forma, né? Então, havia ali, sim, esse cunho político também, né? Dos principais dos judeus. Fala assim, caramba, né? Eles vão matar o homem aí e tal, e depois vão perseguir as nossas famílias, né? Depois o que eles vão fazer com a gente? Como que isso vai ficar depois, né? Então era muito maior que só morrer todo mundo naquela hora. Havia toda um ambiente de dúvida ali, todo um ambiente de como é que essa coisa vai ficar, né? Mas só de ler o que Jesus passou aqui, né, por amor a nós, né, já seria motivo suficiente para a gente não andar. Você fala assim, pô, me entristeci com o irmão na igreja, me entristeci com o pastor, me entristeci com um escândalo que houve, alguém estava metendo a mão na bolsa como Judas estava, alguém fez alguma coisa que me chateou, e aí a gente abandona, né, a prática cristã, a gente abandona muitas vezes o evangelho, vai por outros caminhos, e Jesus só morreu por nós, né? Ele só morreu por nós, ele só deu a vida dele para que nós fôssemos salvos, né? Não tem justificativa para que você, né? Jesus fala assim, "Mas vem cá, o que que eu fiz contra você, né? Não fiz nada, eu só morri, eu dei minha vida para você ter a vida eterna, para você ser salvo." E aí, como bem colocou o Mário aí, né? Você fala assim, para onde iremos nós, né? Pedro mesmo disse, depois de um sermão duro ouvido dele da parte de Jesus, Jesus pregou e falou assim, ó, as multidões aí, ó,
só estão atrás de mim por causa de alimento, só estão atrás de mim por causa de cura, só estão atrás de mim por causa disso, daquilo, daquilo outro, mas tem todo um reino, né? Não é melhor ficar na minha presença aí, mesmo que você tenha uma dificuldade, uma enfermidade, mesmo que você tenha um desemprego, mesmo que você tenha alguma, né? E passar o reino comigo, passar a eternidade comigo, né? E às vezes a gente prefere as coisas simples deste mundo aqui, né? Às vezes a gente prefere o conforto momentâneo, às vezes a gente prefere as coisas terrenas, né? E acho que esse texto ele nos traz muito a lembrança disso, né? A razão pela qual Jesus sofreu, né, por toda a humanidade durante toda a história, né? A humanidade do presente, a humanidade futura e a humanidade do passado também, né? Ele resgatou a todos com esse ato dele. Então, eu acho que esse texto ele vem culminar, né? Ele vem fechar ali, né? É o começo desse fechamento do porquê que Jesus fez o que fez e por que que nós devemos segui-lo, né? Por que que nós devemos andar com ele e não olhar para homens, né? Não olhar para o divórcio, não olhar para a viuvez, não olhar para o desemprego, não olhar para a enfermidade, não olhar para o que nos fez o ser humano, não o que fez o outro, né? Mas olhar realmente para esse ato maior de amor, né? De alguém que já nos deu a vida no princípio, nos resgatou depois e quer que nós estejamos com ele durante toda a glória, né? Isso traz aí a mente. Amém? Amém. A gente vê quão Amém. infinito é o amor de Deus, né? Quão infinito é o amor de Cristo. É, me olha ali, né? Que me vem à mente ali Pedro negando Cristo. Me veio aquela mente também, aquela passagem de Pedro e Barnabé. Tem aquele ato lá de. Ele estava ali com os gentios, né? E de repente, quando ele vê os judeus chegando, ele se levanta da mesa e sai, né? E aí Paulo vem, exorta ele, e falou: Peraí, você vai, né? É, porque E Deus, né, se comporta. também mostra assim que os discípulos que andavam tão próximos de Cristo, né? E eles eram humanos, né? Eles erravam, né? E Deus, Jesus, com sua misericórdia infinita, né? Sempre estava ali de braços abertos, esperando ele. Então, aqui na palavra não mostra as pessoas perfeitas, né? A gente vê em várias passagens os heróis da fé, né? Tantas pessoas importantes aqui, elas errando, né? Elas errando. Não mostra elas perfeitas, né? Perfeitas é só Cristo, né? Então, mostra que o arrependimento, né? E até mesmo para mostrar que é pela nossa graça, que é pela graça de Cristo, né? Pela graça de Deus e não pelos nossos braços, né? Pela nossa força, né? Pela nossa vontade, né? Pelas nossas obras, mas sim pela graça de Cristo. Então Pedro foi lá, negou 3 vezes. Cristo já tinha anunciado que ele ia negar 3 vezes, né? Como se, como se, eu olho aqui como se Pedro não tivesse nem escolha. Ó, vai acontecer, filho, não vai ter jeito, né? E ele passa por todo aquele processo, né? Negando Cristo por 3 vezes. Acho que amanhã a gente vai ver isso daí. Mas mostra lá na frente, lá em Atos, lá toda, né, a transformação que isso vai gerar na vida dele depois, né? E quem Pedro vai se tornar, né? E, e ali também é onde fala, né, que Jesus, eu achei muito bonito aqui, Jesus falando, não, pá, peraí, guarda a espada aí. Vocês estão achando que eu preciso de vocês? Se eu quiser mesmo, né, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos, né? Então, assim, para, né? Não vai por aí não, que o caminho é outro, né? A gente vai ter que cumprir, né? Vamos ter que passar por esse processo, né? Então, novamente, Jesus mostrando, né, o tamanho, né? Que quão grandioso ele é, né? Quão pequenos nós somos, né? E vocês já colocaram bastante sobre tudo isso daí. A questão de Getsemane ali, onde Cristo passando por tudo aquilo ali, eu acho que nesse livro não fala, mas tem no outro livro que fala que Cristo chega a suar sangue, né? Tamanho Sim, era o estresse, né? E hoje a gente vê é,
acho que muitos anos aí se passaram as pessoas lendo essa palavra sem entender, mas hoje a gente tem comprovação científica, né, que existe um estado de estresse que pode fazer com que a pessoa chegue a suar sangue realmente, né? Então, vê que não é uma coisa que foi inventada, né, mas algo que realmente, né, ocorreu, né? A pessoa num tamanho estresse ali, Jesus sabia que ia passar por uma situação muito difícil ali, né? É, toda a aceitação, todo, né? Aqui já mostra as pessoas cuspindo nele, já batendo, né? Então, o tamanho era o sacrifício de Jesus por nós, né? O amor dele por nós, né? Eu, eu fico pensando assim, porque quando eu comecei a ver o começo de Mateus, eu peguei aquele Rodrigo Silva lá. É o Rodrigo Silva, acho que é ele mesmo que falou. Se não é ele, deve ser o Hernandes, que é os dois que eu escutei no começo. Que fala assim que se a gente for trazer para o dia de hoje e colocar títulos, né? Igual hoje nós é título para tudo, para todo tipo de sentimento, hoje tem um título. Então, é o jeito que você é. Igual ele fala que Mateus, as características de Mateus que dão que Mateus era tipo um autista, né? Então, o jeito que Mateus descreve seria o jeito autístico. Aí depois vem João e escreve o jeito mais emocional, põe mais detalhes, igual ontem o Jurandir falou. E aí cada um é de um jeito, cada um escreve conforme eles são emocionalmente, porque geralmente nós agimos mais pelo nosso emocional do que pelo racional, mas tem o autístico, ele é bem racional, né? Ele não é tão emocional. Então talvez por isso tem menos detalhes aqui com o Mateus e tem mais detalhes lá com o João. E quando você falou que os discípulos teve transformações, Fábio, eu também trago para hoje, o mundo hoje que fala, as, as inteligência emocional fala que você tem uma grande transformação quando você tem um grande impacto emocional. Pensa o impacto emocional que eles tiveram lá, vendo Jesus ser preso. Foi chocante, impactou mesmo. Então, dali eles tiveram transformações. Eu acredito que é assim mesmo. Todo grande impacto emocional de algo que passou com você, você se transforma. E eles se transformaram mesmo, como o Pedro, né? Olha que homem Pedro se transformou, né? Depois. Mas na hora que você está sofrendo o impacto, a sua reação não é tão do jeito que os outros esperam. Não é ali que você vai mostrar o que mudou. Ali você só teve a reação. E às vezes a reação não é igual você já reagir com sabedoria. E eles, a reação deles não foi sábia, não foi corajosa, mas a gente sabe que também na hora que tem o medo, a gente muitas das vezes reage erroneamente ou diferentemente. Eu prefiro dizer diferente, porque Deus já tinha falado que ia ser assim. Então, por que ele falou que seria assim? Como é que eles iriam reagir, né? Como que Pedro ia negar a Deus se tivesse ficado com ele, né? Então, ele tinha que ter a chance de andar e negar, e às vezes nem teve aquela consciência na hora que fez, mas teve depois, graças a Deus, se arrependeu e se tornou o homem que foi. A Bíblia aqui relata, né, que chegou foi um monte de gente, Uhum. uma multidão com espada, porrete. O que Os tornou caras chegam, fácil a fuga dos outros, seu Mário, senão qual que eles iam entendeu? fugir? Aí a pessoa aqui, ó, pega para quem tem. É, E tá com, pegado de surpresa, tinha gente que tava dormindo, pô, entendeu? Os caras estavam fazendo uma E vigília praticamente, né?
Eu não sei o que estavam Mas eu fazendo lá em Getsemane, né? Uma multidão eu ali, fico né? imaginando também, seu Mário, se eles tivessem ficado, será que teria sobrado algum? Né? Então, É, tem um propósito também, né? Se É, tivesse ficado algum, talvez todos eles tivessem morrido, né? Todos porque eles iriam tivessem morrido. reagir, né? E os Não iam soldados matar só poderiam Jesus, né? matar eles. É, ué. Estavam com espadas, com porretes, com... imagina, né? Yeah. tem o Ó, a gente Judas, tem cara de mais. pau, né? Passa a peroba nele, viu? Ah, mestre, dá um beijinho em você aqui, ó. Deu um beijo em Jesus, falou, Rabi. Entregou de bandeja, né? Tem dó desse sujeito, viu? Meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de nós, viu, irmão. Nós vivemos num país aqui, vocês aí estão nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem liberdade de expressar o evangelho, né? Mas em muitos países aí, como na África, países asiáticos aí, na Coreia do Norte, o cara não pode ler a Bíblia, não. O cara não pode ter a Bíblia. O cara não pode nem falar de Jesus. Cara, Pode entendeu? imaginar isso. Como é que Mas pode uma coisa dessa? aqui também, seu Mário, dentro das escolas a gente não pode, não. É igual você vai na reunião de um filho seu, na hora que você fala assim, eu confio que Deus vai me ajudar a fazer isso e que isso vai passar, ou, entendeu? E que você tenta pôr Deus É, na situação, todo mundo te olha torto, porque você não pode falar o nome de Deus lá dentro da escola, usar Deus dentro da escola. Aqui não pode. Eu não sei aí, mas aqui não pode. eu penso, eu sempre achei que os Estados Unidos fosse o berço do evangelho também, né? Porque o povo que colonizou os Estados Unidos foi praticamente um povo evangélico. Vamos ler esse final aqui, do 57 até o final, e se der tempo a gente fala mais um pouquinho. Senão a gente lê e amanhã a gente discute ele. Quer ler pra gente, Ruth? Do 57 em diante? Vamos lá. Jesus perante o Sinédrio. A gente tem uns 15 minutos. Ok. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Os chefes dos sacerdotes e todos o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus, a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele. Embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal dois homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem?
Eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: aí, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Uau, que triste. Nossa, eu não sabia isso aqui, não. É, filha. Eu fico imaginando, né? É, naquela época, o sujeito, a pessoa, né? É claro que foi Jesus Cristo que falou, né? Mas ele falou, então o sumo sacerdote, ele falou aqui uma coisa assim que era difícil, né? De se acreditar que agora vocês vão ver o Filho do Homem subindo. Aí o cara falou que, nossa, então aí blasfemou. Aí ficou um negócio meio pesado, né? Que, já pensou, Júlio? Chegar para você e dizer, ô, Júlio, agora você vai ver eu subindo aqui, ó. E quando o pai aqui, é complicado aí. Eles queriam condenar ele de qualquer jeito, né? Porque um homem qualquer vem e afirma que Jesus falou e acusa ele, e depois qualquer coisa que Jesus fale se torna numa blasfêmia. Então, Já pagaram É, Judas para isso. né? Quando- Já era decidido que seria. Exatamente. Então, isso é- era um fato, né? Eles já estavam na intenção de cometer um assassinato, né? Isso eles já estavam com as pessoas que eles iam comprar, eles já estavam com as pessoas que eles não queriam perder a organização social que eles tinham, né? Não queriam nem dar uma chance para que se fosse testado para ver se era o Messias de verdade. Eles só estavam perguntando, não é para que houvesse uma prova, é para que ele fosse mesmo crucificado, né? Essa que é a realidade, né? Então, pô, mas eles É, não são um tipo de Messias, né? Então, se você quisesse querer Jesus realmente com o fato dele ser o Messias que se tanto esperava, você não ia lá prendê-lo da forma que prenderam. Eles teriam experimentado isso de qualquer outra forma durante os anos em que ele se revelou ali, os 3 anos de ministério. Até porque a gente vê em outros textos quando eles dizem, né? Mas esse daí não é o filho do carpinteiro? Não estão entre eles, entre nós, os irmãos dele? Então, como é que é isso? De agora, de repente, ele virou Messias, então? Então havia uma dificuldade muito grande para acreditar, porque eles conheciam ali toda a família de Jesus, eles jamais imaginariam, né, eu suponho eu, que o Messias foi criado como uma criancinha no meio de todo mundo, virou um jovem, virou um adulto, que era um trabalhador. Ah, tá, então que aquela era mesa ali, pobre, né? comprei aquela mesa ali, foi o tal do Jesus que montou, então agora ele é Messias. Então tem todo um contexto, né, que realmente eu acho que é como se, sei lá, voltasse nos dias de hoje aí, a gente ia olhar os milagres, ia se surpreender com uma série de coisas, mas sei lá se seria diferente também, né? Porque é o que a gente fala, né? É, 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 é o momento mais importante da humanidade, né? É a coisa mais extraordinária, né? Mais do que você dizer que Deus fez homem, é baixar uma nave espacial aqui e falar, ó, agora está provado que tem vida em outros planetas. Desceram ali né? Os ETs ali, as olhos vistos, provados de um determinado mesmo, né? Não só suspeitas, né? Então, aconteceu. Aí você fala, putz, grilo, né? Então, é, é isso, né? Então, é muito grande, né? Isso tudo que a gente está estudando aqui hoje, isso tudo que a gente está lendo aqui nesse momento, tudo isso é muito grande, né? Em termos de humanidade, né? Tem nada maior do que isso. Então, é por isso que a gente fica até meio, sei lá, sem palavras, assim, a gente fica até meio
surpreso, embora soubesse, Jesus já tivesse dado toda a letra de que isso sucederia, os profetas tinham dito lá atrás, era necessário sim que ele morresse, era necessário sim que ele padecesse sem pecado, mas não necessariamente com tanta trairagem, né? Não necessariamente mostrando quão ruim o ser humano é, o quão corrupto que é o sistema político, como é o sistema religioso, não é isso? Então, que ele ia morrer, a gente já sabia, que tinha alguém tinha que morrer, já estava escrito, mas na hora que a situação ela vai, né, vai afunilando ali, você fala assim, será, né? Será que ele não parou para pensar em algum segundo e falou assim, rapaz, é certo isso mesmo, não era mais quase fazer igual fizemos com Noé lá atrás, não? Né? É por esses aqui que a gente está resgatando, né? Será que não tem um estalar de dedo aí? Vai tudo pro saco, vão ficar só os anjos mesmo aqui, vão ficar só a triunidade, a glória, e deixa esse assunto para lá, né? Então é muito grande isso, né? Os caras usaram uns argumentos aqui que até, né, você levar em consideração, porque eu quero falar disso. Esse aí, ó, posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Quer dizer, eu posso derrubar tudo isso aqui e em 3 dias reedificar. E depois ele falou, ó, por, porém, que vereis, em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quer dizer, vindo, quer dizer, em breve vereis, que ele estava falando, em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aí os caras, né, meu? Rasgou seu vestido, blasfemaram. E precisamos de testemunhas. Esse cara está falando aí, meu, que vai derrubar o templo, vai edificar de novo, e vai descer lá de cima, vai sentar à direita do poder. Ele confundiu tudo ali. Então é parafuso. É, tudo que Aí Jesus era. É, E aqui eu diz tô que rindo tem aqui, uma mas o lei, caso é sério, meu. tinha uma É lei lá em sério. Levítico que falava que era proibido o sumo sacerdote rasgar as vestes. Ó, É, e ele, talvez tomado pelo, né, impulsivamente, ou um ato político, Caifás rasgou a veste dele ali, né, para condenar Jesus, né? Mas quem vestia a roupa, né, do sumo sacerdote ali era considerado livre de impulsividade, né, era como espiritualmente puro, né? Então ele não poderia ter essa impulsividade, né? Então diz aqui, né, que ironicamente ele quebrou uma das leis, né, para condenar Jesus, né? Vamos falar, né? Só Deus tem E a misericórdia depois, da gente, desse ser humano, viu? e depois nos próximos capítulos a gente vai ver ainda, né, que Jesus foi julgado ainda de forma injusta, né? hum. Totalmente, né? Mas Você tinha lá, era ou um que você não tinha crucificava ou pecado, você né? açoitava, né? Aí açoitaram e depois crucificaram também, né? Então, assim, ele foi dupla pena, né? Mas quem Meu não tinha Deus. pecado e foi feito pecador, difícil. Vamos ler esse último pedaço aqui? Colocar um trechinho aqui, tem 3 minutos aqui do Pedro negando. Ah, o Você do parou no. Pedro. Eu É, parei. finaliza pra gente, Ruth. Ok. Você parou no 68, né? 69, então? Isso, Porque Isso. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Não era uma pergunta. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra Outra empregada ouviu e disse: As pessoas que estavam ali
Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Ah, Nossa, ainda bicho, jurou, hein? Meu Deus. Jesus! Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue. My goodness. Se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes não, que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nossa, além dele negar, ele mentiu. Jeová, misericórdia. Ainda jurou ainda, ainda jurou. Jurou. Pode. O cara pecou 3 vezes também, viu? 3 vezes negou e pecou de 3 formas. Uau. Misericórdia, né? Misericórdia. Se Pedro fez isso, ai de nós, né? Ai de nós. Ai de nós. Meu Jesus amado. Mas viu, a palavra que Jesus falou, diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado, amado, tá? Guarda Bem-aventurado essa nós. palavra no meu coração, guarda no seu coração. Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós esses bem-aventurados, sabe, amados? Somos nós. E nós não vimos, mas nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos que Ele deu sua vida por amor de nós. Nós cremos em Jesus, o Filho do Deus vivo. Nós cremos. Por isso somos bem-aventurados. Amém. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é que me conforta o coração. Vamos plantar a semente da bondade, a semente do amor, vamos plantar. Não vamos nos preocupar com os resultados. Não vamos. Vamos fazer o bem a quem é possível ser feito, sem esperar benefício em troca. Vamos. Vamos continuar nessa pegada. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos orar para encerrar, que tomara teus compromissos aí, tem igreja, né? Eu vou para a igreja agora de manhã, então eu vou deixá-los agora. Vou fazer Quem oração pra quiser gente orar, aqui, pode ser? pode Ô, ser, Quer amado. Fábio, orar, seu Jurandir? Fala, querido. faltou você me foto. Faltou Você o quê? Vou mandar, vou mandar. Faltou o Vou quê? mandar. Eu tirei uma foto foto. lá, eu esqueci de mandar pra ele. Oh, Ah, manda aí, porque compartilhar momentos felizes é muito bom. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, gratidão, Pai, por estarmos aqui reunidos em comunhão, Senhor, estudando aqui a Sua palavra, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo seu tocar nos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Pai, estar alinhado contigo a todo momento, Pai, cada vez mais nos aproximando de Ti, Senhor, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que possamos, Pai, através da Sua palavra, Senhor, através da Sua palavra, ser guiados, Senhor, em direção a Ti, Senhor, porque Senhor Jesus é o caminho, Pai. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, pela essa palavra, Senhor, por todos os ensinamentos, Pai. Que nós possamos, Pai, alimentar nossa fé, cada vez mais seja reforçada, Pai. Que a Sua palavra diz, Pai, que a nossa fé, Pai, vem pelo ouvir, Senhor, pelo estudo da palavra de Deus, Senhor. E que a nossa espada esteja cada vez mais afiada, Senhor, para e preparada, Pai, que nós sejamos preparados, Pai, como seu instrumento, Senhor, para que possamos cada vez mais tocar os nossos corações, os corações das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Que a sua luz brilha, Pai, e toda a glória seja a Ti, Senhor Jesus Cristo. Que possamos andar em humildade, Senhor, prostrado, Senhor, aprendendo, ensinando, Senhor, compartilhando, Pai, nos amando, Senhor. Possamos estar em comunhão o tempo todo, Senhor, com olhar misericordioso, humilde o tempo todo, Senhor, alinhado com os seus ensinamentos, Senhor.
e que a vaidade, o orgulho não tome, Pai, não tome conta de nós, Senhor, que nós possamos estar protegidos sob o seu manto, Senhor, guardados, Senhor, com capacete de salvação, Pai, limpando os nossos pensamentos, Pai, qualquer pensamento de ira, de raiva, Senhor, qualquer impulso, Senhor, negativo, Pai, esteja longe de nós, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, agir, mas principalmente reagir como Ti, Senhor, como o Senhor tem ensinado, como o Senhor nos ensinou, Pai, conforme a palavra, Senhor, que nos deixou, Pai, o seu modelo, os seus exemplos, Senhor, que nós possamos incorporar cada vez mais isso nas nossas vidas, Senhor, no nosso dia a dia, entre os nossos irmãos, entre as pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Nós tenhamos um dia maravilhoso, Senhor, um domingo maravilhoso, Senhor, reunidos, Pai, na sua igreja, por onde nós passarmos, com nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, Senhor, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a nossa vida. Para toda a glória, para Ti e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.